E aí vamos para a segunda classificação, que são os países periféricos, perdão. Os países periféricos vão ser aqueles países que vão ser basicamente explorados pelos países centrais, né? Ou seja, pelas grandes potências. Os países periféricos, eles vão ser aqueles que fornecem matéria-prima para os países centrais, e a partir disso, com essa matéria-prima que foi fornecida pelos países periféricos, os países centrais vão lá, compram essa matéria-prima dos países periféricos e transformam essa matéria em manufatura, ou seja, em um produto, e nesse produto eles conseguirem, né, comercializar e consequentemente mercantilizar, e consequentemente lucrar em cima disso. O que os países periféricos fazem, basicamente? Os países periféricos, eles, como eu disse, eles vão fornecer matéria-prima para os países centrais, ou seja, eles vão vender recursos naturais, vão possuir mão de obra barata, porque, querendo ou não, eles são países que são explorados pelos os países centrais, e, consequentemente, vão ter essa relação de exploração, e acaba que os países periféricos, por serem países mais pobres, eles acabam tendo que se submeter a essa relação de exploração, e acaba tendo essa questão da mão de obra barata, né? Principalmente, tipo, alguns continentes da África, eles têm esse tipo de relação, por exemplo, com a China. Como a China é um país que de certa forma, tem um poder aquisitivo e financeiro e uma potência econômica mais forte que alguns países da África, ele acaba explorando a mão de obra na África e fazendo essa exploração e, consequentemente, essa mão de obra explorando essa mão de obra barata e submetendo mesmo essas situações de certa forma análogas à escravidão, né? Só que, infelizmente, é um lado que a mídia não mostra, né? Porque a gente sabe que tem muita gente poderosa envolvida por trás, principalmente a China, Estados Unidos, Inglaterra. Sim, Inglaterra. E eles vão vender recursos. E esses recursos, eles podem ser variados. Pode ser recursos naturais. Não, mas é principalmente recursos naturais, perdão. O principal recurso que esses países periféricos, eles vão fornecer para os países centrais, para eles produzirem a questão da manufatura, vão ser recursos naturais, como petróleo, minério, soja. São os principais, né? Um exemplo de país periférico é o Brasil, que o Brasil, ele exporta petróleo para os Estados Unidos. E a partir disso, os Estados Unidos compram esse petróleo do Brasil e transforma esse petróleo que ele comprou do Brasil em gasolina. E depois que ele transforma esse petróleo em gasolina, ele exporta essa gasolina para o Brasil, e o Brasil acaba comprando essa gasolina 10 vezes mais caro do que os Estados Unidos comprou o petróleo do Brasil. Então acaba que, querendo ou não, a gente sai no prejuízo, porque o Brasil, ele, historicamente falando, ele poderia ser um dos maiores exportadores de gasolina. Só que por várias questões sociais e até mesmo do próprio Estados Unidos se intrometendo em questões de golpes e também de impeachment, acabou que o Brasil, ele infelizmente se submete a essa situação de exploração, querendo ou não. É porque eles pegam o nosso petróleo, tipo assim, muito barato, sabe? Muito barato mesmo. E quando eles vão exportar, quando eles transformam esse petróleo em gasolina e vão exportar essa gasolina pro Brasil, de volta, acaba que a gente paga 10 vezes mais caro do que eles compraram aquele petróleo. E a gente, querendo ou não, acaba tendo que comprar. Porque se a gente não comprar deles, a gente vai comprar de onde? Né? De quem? E também, se a gente não comprar, eles não compram o nosso petróleo. E aí a gente sai 2 vezes no prejuízo, né? Então, quem acaba ganhando mais com isso sempre vão ser os países centrais, porque, querendo ou não, sempre vai existir essa relação de exploração, né? Infelizmente.
entre os países centrais e os países periféricos. Um exemplo também é o Congo. O Congo, ele é um dos maiores exportadores de coltan, que é um componente muito importante para a fabricação de celular. E ele exporta coltan para os Estados Unidos. Só que, logicamente, quem sai lucrando mais é os Estados Unidos. Por quê? Porque o Congo, ele vai lá, exporta coltan para os Estados Unidos. O coltan, os Estados Unidos compra esse coltan, e quando ele compra esse componente, né, essa matéria-prima, que é o coltan, ele fabrica o celular. E quando ele fabrica o celular, ele exporta. E quando ele vai exportar de volta para o Congo acaba tendo que pagar 10 vezes mais aquele celular que foi fabricado pelos Estados Unidos com a matéria-prima deles. E acaba que eles saem no prejuízo, não que no prejuízo, mas acaba que tendo que se submeter a essa situação de exploração, né? Porque se eles vão comprar dos Estados Unidos, eles vão comprar de quem? O celular, né? Não só dos Estados Unidos, mas também de outros países, porque eles não exportam coltan só para os Estados Unidos, eles também exportam para outros países que eu não estou me lembrando, não tenho certeza que eles também exportam para a China. Só que, enfim, infelizmente, acaba tendo que os países periféricos sempre acabam tendo que se submeter a essa relação de exploração com os países centrais, e os países periféricos continuam sendo explorados pelos países centrais, e infelizmente fica por isso mesmo. Tanto que o Congo, ele é o país que tem o pior IDH do mundo, né? Tanto que eu aconselho a você, quando tiver um tempinho assim livre, se você conseguir, né? Porque é difícil também conseguir tempinho livre, assistir a questão da exploração, do imperialismo e a colonização e o imperialismo da Bélgica sobre Congo. É muito triste. Tipo assim, não que essa questão de colonização e imperialismo não seja triste, né? Mas enfim, a do Congo, na minha opinião, é uma das mais, sabe assim, massacrantes mesmo, é horrível. Mas voltando pra cá. E a terceira classificação é dos países semiperiféricos. Os países semiperiféricos, eles vão ser aqueles países que estão em ascensão. Ou seja, são aqueles países que lá na Revolução Industrial, se lembra do capitalismo industrial? Lá na Revolução Industrial, quer dizer, um pouco depois da Revolução Industrial, porque os países que começaram a se industrializar na Revolução Industrial foram justamente os países centrais, porque eles tinham mais poder financeiro e econômico, então eles tinham condições de se industrializarem mais rápido. Mas depois de algum tempo, os países esses países periféricos, eles começaram, alguns países, né, periféricos começaram a industrializar também, que nem os países centrais. E aí, nesse processo de industrialização, eles começaram a ganhar ascensão. E nessa ascensão, eles começaram a competir com os países centrais, né? Os países periféricos, eles são basicamente países emergentes. Só que são países emergentes que, diferentemente dos periféricos, eles têm potencial econômico muito forte, muito grande, perdão, e um potencial financeiro forte também, querendo ou não. E provavelmente no futuro eles podem se tornar até mesmo, quem sabe se um dia, países centrais, né? Façam parte dos países centrais. Ok que tem muito chão para ralar, mas enfim, né? Mas enfim, não é impossível. Um exemplo clássico de país semiperiférico é a China. A China, ela é um exemplo clássico de país semiperiférico, porque a China, ela nem sempre foi essa segunda maior potência econômica do mundo. A China, ela também já foi um país periférico. Só que aconteceu que o quê? Que depois a passar de alguns anos depois da Revolução Industrial,
a China ela também começou a se industrializar. E nesse processo de industrialização, a China começou a bater de frente com os países centrais. E, consequentemente, hoje em dia, não é à toa que se tornou a segunda maior potência econômica do mundo. E hoje em dia, meu irmão, ele bate de frente, bate o peito com muitos países centrais. Tanto que o próprio Estados Unidos, eita porra, chega tremeu. Quando a China vai bater peito com os Estados Unidos fica se cagando de medo. Por quê? Porque a China, hoje em dia, além de ela ser uma potência econômica, ela também é uma potência ibérica, muito forte também. A gente não fala muito disso, mas ela é uma potência ibérica muito forte, não só industrial, mas também tecnológica. Hoje em dia, a China, ela tá conseguindo bater de pau com os Estados Unidos na tecnologia, que por muito, muito, muito tempo foi uma área uma área que sempre foi monopolizada e sempre foi controlada por apenas um país, que era os Estados Unidos. E hoje em dia a China está conseguindo quebrar esse monopólio, está conseguindo bater de frente com os Estados Unidos nessa questão não só econômica, mas também tecnológica e também ibérica. Então é uma coisa muito foda, né? Eu espero sim que a China comunista consiga sim, quem sabe se um dia, superar os Estados Unidos. Mas é isso. Outro exemplo de país semi-periférico, que muita gente acha que é país periférico, é a Índia. A Índia ela não é um país periférico, ela é um país semi-periférico. Obviamente a Índia ela tem muitas questões, né, assim, problemáticas, só que em questão econômica, porque aqui a gente não visa só o social, aqui a gente no DIT, perdão, a gente vai focar muito na questão econômica, nas funções econômicas dos países. Então, na Índia, tem muitas problemáticas sociais, como na China, sim, só que em questão de potência econômica, a China também está conseguindo essa ascensão, né? A China, por exemplo, ela está conseguindo ser potência muito forte e solidificada na questão da tecnologia e também de serviços prestados. Eu não estou me lembrando muito agora, mas enfim, a Índia ela está conseguindo ascender nessa questão tecnológica e também de serviços. Já a China, eu esqueci de citar um exemplo, porque a China ela é considerada a fábrica do mundo, né? Porque muitos países ela faz a montagem de muitos produtos do Ocidente, né? Sabia que o iPhone ele é montado na China? E aí, quando ele é montado na China, ele é levado lá para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, ele é exportado, comercializado, mas ele é montado lá na China. Pois é, a China, ela monta e fabrica muitos produtos famosos, até, né? Como, por exemplo, o próprio iPhone. E por isso que ela é considerada uma fábrica do mundo, né? Um exemplo prático de DIT que a gente pode fazer, que eu fiz até no meu caderno, só que, deixa eu ver se eu... Que aqui a gente tem um celular. Aí, para exemplificar melhor o DIT, a gente pode pensar aqui tá o celular. O projeto, é porque tá meio ruim aqui, pera. Pronto, projeto. O celular, tá. O celular, ele é feito nos Estados Unidos, que é o país central. Só que esse mesmo celular, vamos supor que seja um iPhone, né? Muito lindo até. Lindex. Ele é montado na China, que é um país semi-periférico. Mas os componentes desse celular, ou seja, a matéria-prima que compõe esse celular, ele vem do Congo, que é um país periférico. E aí eu te pergunto, no final de todo esse processo, quem é que vai ganhar mais? Quem vai ter mais lucratividade na fabricação desse celular, desse iPhone? Vai ser os Estados Unidos, que é um país central, a China, que é semi-periférico, ou o Congo, que é periférico. Exatamente. O lucro, ele vai para quem?
vai para os Estados Unidos. Por que ele vai para os Estados Unidos? Porque, aqui no caso eu disse que é um iPhone, né? Então aqui, o lucro, ele vai para a Apple. Por que ele vai para a Apple? Porque, infelizmente, querendo ou não, os Estados Unidos ele é um país central. Então, o lucro maior sempre vai ser do país central. Enquanto os emergentes e os periféricos, quer dizer, perdão, os semiperiféricos e os periféricos, eles sempre vão sair, não que seja no prejuízo, mas comparado com a lucratividade que os países centrais têm, o deles vão ser menor. Então, uma coisa muito importante do DIT é a distribuição extremamente desigual. Extremamente desigual dos lucros. No DIT, uma coisa muito importante na divisão internacional do trabalho, cada país vai desempenhar uma função. E cada função ela é importante. Só que, querendo ou não, quem vai sair com maior lucro vai ser o país central. Enquanto os outros países periféricos e semiperiféricos também tiveram uma participação muito importante na produção desse produto, vão ganhar menos do que o país central. Por quê? Porque a gente vive dentro do capitalismo. E o capitalismo, ele, querendo ou não, tem uma péssima distribuição das riquezas, ou seja, dos lucros. Então, sempre vai ter um país que vai lucrar mais, enquanto os outros vão também exercer uma função muito importante naquele trabalho, mas vão ganhar menos. Porque, infelizmente, no capitalismo, no sistema, sempre quem vai lucrar mais é o país central. São os países privilegiados. São os países que sempre exploraram os países mais marginalizados, que hoje são extremamente, enfim, né, mantendo essa relação de exploração, né? Então, por que é importante o DIT? Porque o DIT ele também faz entender que os países periféricos, eles ficam extremamente dependentes dos centrais. Porque os países centrais, eles sempre vão ser os países que vão produzir a manufatura. Porque os países periféricos e semiperiféricos, eles vão ser aqueles que vão fornecer a matéria-prima. Mas quem vai produzir a manufatura, ou seja, o produto mesmo, tipo, uma coisa é você dar a matéria-prima para fazer o celular, como o coltan. Peraí que eu... entalou aqui, mas... Uma coisa é você fornecer matéria-prima, como por exemplo o coltan, para fabricar o celular. Mas quem é que vai produzir a manufatura? Que vai realmente produzir o produto, produzir o celular? Vai ser o país central. E aí o país central que vai produzir a manufatura, que vai produzir o celular, ele vai exportar esse celular para o mundo, para os outros países. Para os outros países. E na hora que ele for exportar justamente para esse país em que forneceu a matéria-prima para fabricá-lo, ele vai pagar mais caro. Não só ele, como também os outros países que ele exportou esse celular. Então os países centrais, eles sempre vão sair no lucro e, consequentemente, os países periféricos ou semiperiféricos, eles vão ser obrigados a se submeterem aos países centrais e manterem essa relação de exploração por conta justamente dessa má distribuição do lucro, dessa péssima distribuição do lucro, né? Um exemplo que a gente pode citar, que eu até anotei aqui, que foi: enquanto a Alemanha vende carros de luxo, o Brasil vende minério e soja. Então você vê a diferença? Porque a maioria dos países periféricos, eles vão vender o quê? Eles vão exportar o quê? Eles vão exportar recursos naturais, como por exemplo o Brasil. O Brasil, se você for ver os produtos que o Brasil mais exporta todos os anos, sempre vão ser sempre vai estar remetente à questão da agricultura ou de recursos naturais, como soja, como milho, deixa eu ver o que mais, como até a uva também, enfim, recursos naturais, minério, ferro, o Brasil é um ótimo exportador de ferro.
Só que são recursos naturais. Você não vê o Brasil, por exemplo, exportando, sei lá, celular. Você vê os Estados Unidos exportando celular. Mas você não vê o Brasil exportando celular. Você vê o Brasil exportando soja. Mas você não vê o Brasil exportando carro. Carro de luxo. Como, por exemplo, Volkswagen da Alemanha. Ou uma Lamborghini ou uma Ferrari que são produzidas e vendidas na Itália. Eu acho que, na verdade, o Brasil ele nem tem uma marca nacional mesmo, brasileira de carro. Tinha uma, só que ela faliu, ela acabou, porque o governo também, o Estado não deu suporte, não ajudou também. Aí ficou só. Aí a gente hoje só tem as internacionais mesmo dos Estados Unidos, que é a Chevrolet, da Alemanha, que Chevrolet, Ford, aí tem. Deixa eu ver o que mais. Do Japão, ó. Do Japão, que é a Tóquio. Enfim, né? Então, a gente vê essa extrema desigualdade, né, nessa questão das divisões do trabalho do sistema capitalista, né, das funções. Todo país desempenha uma função muito importante. Só que, querendo ou não, ainda assim existe essa relação de exploração e, consequentemente, também essa extrema desigualdade. Então, é isso sobre o DIT. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu alguma coisa sobre o DIT, você pode mandar mensagem, que a gente tira dúvidas também. Eu fiz um resumão em um quadrozinho do DIT. Só que ele tá meio feio na minha anotação. Mas se você quiser que eu passe pra ti, eu passo pra você. Aí a gente vê, né? Enfim. Valeu e faz o L.